Olá, queridos alunos da radiologia. Hoje, na nossa nona aula de anatomia, nós vamos falar da patologia do sistema digestório, ok? Então, vamos iniciar. Muito bem. Antes da gente falar das patologias, eu gostaria de relembrar com você aqui sobre a função de um grande órgão que faz parte aí do sistema digestório, que é o fígado. Ele é a maior glândula do corpo humano. Ele faz reserva de ferro, vitaminas, sais minerais, faz a produção da bile, que é o detergente lá importante na digestão da gordura. Ele faz desintoxicação, né? Ele metaboliza então produtos ingeridos como álcool, medicamentos. Sem o fígado nós não somos capazes de sobreviver. Muito bem. Ainda então, né, visualizando aqui o sistema digestório, a gente consegue observar nessa imagem o fígado, o estômago, o intestino delgado e um pedacinho aqui do intestino grosso. E o que eu quero mostrar para vocês aqui nessa imagem? Isso que está em azul aqui são os vasos sanguíneos, né? São as veias. Que eu quero mostrar para vocês a captação desse sangue. Então, todo o sangue proveniente do intestino, do estômago, do esôfago, né? É coletado pelo sistema porta que a gente fala. O que é esse sistema porta? É esse sistema aqui, ó, que vai, então, todo esse sangue aqui, né, proveniente desses órgãos, ele vai passar aqui dentro, ó, do fígado, né, na veia cava inferior. Então, esse sistema chama sistema porta, tá? Aqui, ó, a gente tem a veia porta hepática. Então, todo o sangue do nosso sistema digestório, né, ou seja, da parte aqui inferior do nosso corpo, vai passar por dentro do fígado. E eu tô mostrando essas veias aqui, esses vasos para vocês, para a gente entender um dos sintomas presentes aí nas doenças que afetam o sistema digestório, que é a ascite, barriga d'água. Aí vocês vão entender, né, por que ela ocorre, mas a gente primeiro precisa imaginar aqui, ó, e compreender como é que ocorre essa vascularização aqui. Como é que é esse sistema de veias hepáticas, né? Sistema de porta hepático, tá? Então, olha lá. A primeira doença que a gente vai ver é a inflamação do fígado, tá? Então, o fígado, ele é formado por células chamadas de hepatócitos. E quando ocorre a inflamação dessas células, a gente tem a hepatite, tá? O que confunde muitas vezes é que a gente acha que hepatite ela é só viral. Nem sempre, tá? A gente vai ver que a gente tem a hepatite viral. Nós temos vários tipos de hepatite, A, B, C, D, E, são 5 tipos, né? Mas as mais comuns que a gente ouve falar é a B e C. Além disso, a gente tem a hepatite ocasionada pelo uso excessivo de substâncias tóxicas, como anabolizantes, medicamentos e até o consumo excessivo de álcool. Então, a hepatite nada mais é do que a inflamação do fígado. Então, nessa imagem aqui, ó, eu tenho um fígado normal, né? A gente aprendeu na aula de anatomia que ele possui 2 lobos, direito e esquerdo. E aqui, ó, é levemente aqui uma representação de como seria uma inflamação, uma hepatite no fígado, tá? Então, ele fica aumentado. Muito bem, uma das outras ocorrências, né, que a gente tem no fígado é a cirrose hepática. O que é a cirrose? A cirrose é uma evolução da hepatite. Tem gente que acha que a cirrose é só alcoólica, a pessoa morreu de cirrose, ela morreu de tanto beber. É também, tá? Mas a cirrose, na verdade, é um processo de formação de nódulos, acompanhado de necrose hepatocelular. Ai, professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, a partir de uma inflamação no fígado, seja ela ocasionada pela hepatite A, B, C, D e E, ou alcoólica ou medicamentosa, ela evolui para uma cirrose. E na cirrose é a morte celular. Além da morte, a gente tem a necrose. O fígado, gente, ele é um órgão meio gelatinoso, né? Todo mundo já viu fígado de boi aqui, né? Todo mundo já viu. Então, ele é gelatinoso, ele é molengo, né? Quando a gente tem um caso de hepatite que evolui para cirrose, a gente vai ver que esse órgão ele fica enrijecido, endurecido, né? O fígado é como se fosse uma esponja.
Quando ele está acometido, ele vira, então, ele fica endurecido, ele perde aquela maleabilidade. E além disso, ele vai ficando com cicatrizes da morte celular. Então, nessa imagem aqui eu coloquei, ó, a estrutura, então é uma textura lisa, homogênea, um fígado normal. E aqui, ó, um fígado cirrótico, né? Então a gente consegue ver esses grânulos aqui que vai necrosando, tá? Isso já é característica da cirrose. Então, na cirrose, há a formação dessas cicatrizes. Então, nessa imagem aqui, ó, é para mostrar para vocês que o sangue, né, tá vindo lá, ó, do intestino grosso, né? Tá vindo aqui dentro do rim, ó, passa aqui pelo pâncreas e eles vão todos pro fígado nesse sistema, ó, na veia porta. O que acontece com a cirrose é que ela vai causar algumas cicatrizes e vai alterar então a chegada desse fluxo sanguíneo aqui, tá? Então esse sangue ele não consegue chegar mais na mesma intensidade e nesse mesmo fluxo. Então ele vai reduzir o fluxo, a pressão vai aumentar, tá? E aí a gente vai ter a hipertensão portal. O que vai ocasionar aqui? Algumas varizes, porque essas veias aqui elas vão ficar dilatadas, né? Varize é veia dilatada. A gente conhece só a varize da tia velha, né? Nas pernas. Não, varize é veia dilatada em qualquer lugar. Então aqui a gente vai ter as varizes, só que são chamadas normalmente de varizes esofágicas, porque elas estão mais próximas do esôfago. E aí a gente vai ter aqui um quadro de acúmulo de líquido na região abdominal. Por quê? Porque o nosso corpo ele é inteligente, o sangue ele precisa entrar, não vai com o mesmo volume, não vai na mesma quantidade, mas vai. E aí o que acontece? Esse líquido então fica acometido na cavidade abdominal, o que a gente chama de ascite, uma das características e sintomas aí das hepatites, tá? Bom, a cirrose alcoólica, ó, esse aqui é um dado, gente, de 2014, já faz 6 anos, tá? Mas é um dado tão presente quanto. No Brasil, o álcool teve associado a 63, né, a 60% dos casos de cirrose hepática. 18,5%, né, de acidentes comparado a acidentes de trânsito entre homens e mulheres. O que eu quero dizer com isso aqui para vocês? Eu quero dizer que a cirrose, ela tem matado muito mais, né, do que os próprios acidentes de trânsito. Isso lá até em 2014. As mulheres hoje, elas têm uma tendência ao consumo de álcool tão grande quanto o homem. Antigamente, os homens que sofriam de cirrose alcoólica, né? Então, quem sofria de cirrose alcoólica era um número maior, um percentual maior de homens. Mas a gente tem observado que as mulheres, elas têm ingerido mais bebida alcoólica. Né, em consequência disso, elas também estão entrando aí, né, na incidência aí de hepatite alcoólica, tá? Então, a gente observa-se que o número do consumo de bebidas alcoólicas, ela tem sido muito grande. E agora na pandemia, então, ainda mais. A gente vê a todo momento, né, as lives aí patrocinadas por grandes marcas de bebidas alcoólicas. E isso acaba, de certa forma, incentivando a população a esse consumo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? O fígado, ele é um órgão que se regenera. Normalmente quem toma fala isso, né? Não, mas o fígado regenera. Gente, o fígado, ele só se regenera da parte que é saudável. Da parte que tá doente, não adianta, ele não volta mais, tá? Então, só pra gente ter a ideia aqui, ó, de um fígado normal, de um fígado com cirrose, tá? Então, olha a diferença da textura, do aspecto, né? Bem diferente. Daí aqui, ó, não é essa da moda mais, né? Essa era, hoje a da moda é outra. Não vou falar aqui que eu não tô fazendo comercial pra ninguém. Mas a Skol deixa redondo. Olhando nesse ângulo aqui, a gente vê o porquê que deixa redondo, né? E aí é isso que eu quero dizer pra vocês. Isso aqui, ó, é ascite, é acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Por quê? Isso aqui, essa imagem já representa para nós que existe uma alteração lá no fluxo de entrada de sangue no fígado, ocasionando essa distensão, esse acúmulo de líquido chamado de ascite, tá?
Aí os meninos aí, né, que gostam de jogar bola, vão lembrar, que gostam de futebol, vão lembrar desse ex-jogador aqui, ó. Né? Então foi manchete no jornal. Ex-jogador Sócrates morre em São Paulo, né? Isso em 4 de dezembro de 2011. Então já faz um tempinho aí. Mas por que eu trouxe isso? Para enfatizar para vocês. Esse cara aqui é um ex-jogador, né? Ele era um marco aí na seleção brasileira, ele atuou na Copa de 82, de 86, ele foi considerado um dos maiores ídolos da história do Corinthians, aí a nação corintiana. E ele morreu em decorrência de um choque séptico por cirrose. Então ele morreu em decorrência de um choque séptico, uma infecção generalizada e esteve internado. Mas o que aconteceu? Por que ele morreu disso? Cirrose, tá? Uma doença aí do fígado. Então, gente, qual a mensagem que eu quero passar com isso para vocês? Às vezes a gente acha que o álcool liberta. Na verdade, ele distorce o que é liberdade. Às vezes a gente usa isso, né? Eu vou beber pra falar, eu vou beber pra guardar, eu vou beber porque eu tô feliz, eu vou beber porque eu tô triste, eu vou beber. E a gente acha isso, né? Que o álcool distorce pra liberdade. Então, na verdade, é o contrário. A gente se torna refém dele. E só consegue tomar atitudes, né? Depois do consumo dele. Bom, então falando das hepatites virais. Então, as hepatites virais, elas são classificadas em A, B, C e D. A mais comum que a gente viu, né, é a hepatite A, B e C. Então, a hepatite A, ela é ocasionada por um vírus e ela está presente nas fezes. É a mais branda, é a mais tranquila, não tem tanta complicações, o corpo muitas vezes por si só já consegue combater, né? Então, essa é através, a fonte do vírus é nas fezes. A via de transmissão fecal oral, então teve contato com fezes contaminadas, tá? Então ela não é crônica e a prevenção é apenas tratamento de água. A hepatite B, ela já o vírus ele fica no sangue, né? Então a via de transmissão é através do corte. Então, por exemplo, é muito comum aqui a gente ter em estudos, hoje já mudou muito isso, né? Mas em estúdios de tatuagem, né? A gente tem que ter tudo esterilizado, tudo descartável. As manicures elas entram aí num grupo de risco por conta do alicatinho. Então, é percutânea e mucosa, tá? Ela já é crônica e existe vacina para ela, tá? A C também é através do sangue, também é percutânea ou mucosa, tá? Ela também é crônica e não compartilhar aqui objetos pérfuros cortantes, tá? Para do tipo C, a gente ainda não tem vacina e é uma das hepatites mais perigosas que a gente tem, porque ela é silenciosa. Às vezes o paciente tem a hepatite e não sabe, vai descobrir isso 20, 30 anos depois, a hora que o fígado já está todo ferrado, né? Onde já está uma grande parte comprometida. A D também mas não, né? Ela também é crônica e a E é também fecal oral, tá? Também tratamento de água. Então, a hepatite, ela pode ser transmitida e a gente tem 5 vírus diferentes de hepatite, tá? Qual que é a característica aí de sintomas de hepatite? A icterícia, que é a pele amarelada, tá? Então, icterícia é um sintoma de pele amarelada. Então, aqui nessa imagem, ó, olha a cor da mão de uma pessoa saudável para a pele de uma pessoa que está com icterícia, tá? Que está com hepatite. Os olhos também, a ocular ou amarelada. A urina sai assim, ó, tá? Bem amarelada, algumas até com cor de Coca-Cola, Guaraná, tá? Então, essas são as características, são sintomas que a gente observa em pessoas que têm hepatite. Então, o que eu trago aqui? A hepatite B, né? A hepatite aguda, ela pode passar despercebida, porque ela, na maioria das vezes, é uma doença assintomática, ou seja, ela não tem sintomas, os sintomas não chamam a atenção. E ela vai começar a apresentar sintomas 20, 30 anos depois da contaminação. E aí é a hora que o fígado já está comprometido. E aí, para reverter isso, é mais complicado, tá? A hepatite B, ó, então a gente tem aqui também, ó, aqui essa imagem com a presença da ascite, essa barriga dilatada, grande.
O fígado, né, já fica comprometido. Quando você vai descobrir 20, 30 anos depois, já tá assim, tá? Então, saiba que a hepatite B crônica é uma doença que exige muitos cuidados, porque ela vai evoluir para cirrose e ela vai evoluir para um câncer de fígado, para o carcinoma hepatocelular. E aí, muitas vezes, para a pessoa, só transplante, tá? Bom, qual que é a prevenção? Para as hepatites, né, a A é tratamento de água. Para a hepatite B, a gente tem a vacina, tá? A vacina, elas são 3 doses, você toma ela no posto, ela é gratuita. Só que você tem que tomar um cuidado, porque você vai tomar a primeira dose, são 3 doses, você vai tomar a primeira dose, a segunda dose 30 dias depois da primeira e a terceira dose 6 meses depois da primeira. O que acontece? Tem gente que vai, toma a primeira dose e falha as outras, ou vai, toma a primeira, 30 dias vai e depois de 6 meses não vai. Perdeu, não imunizou, vai ter que tomar tudo de novo, tá? Então, tem vacina para hepatite B. Bom, a outra doença que a gente vai ver é cálculo biliar. Cálculo biliar é uma doença que ela não tem tratamento, tá? Ela é cirúrgica. O que é isso? São depósitos de cristais compostos de colesterol, bilirrubina, né? Que fica formado dentro da vesícula biliar. Então, a vesícula biliar ela é uma bolsinha que fica embaixo do fígado, em formato de pera, que serve apenas para armazenar bile, produzida no fígado. Só que esses cálculos podem ser depositados ali, tá? Então, quais são as causas? Deficiência da vesícula biliar, diabetes, cirrose, uma perda de peso súbito, transplante de órgãos ou de medula óssea, entre outros, também pode causar o cálculo biliar. Quais são os principais sintomas de quem tem cálculo biliar? Ou pedra na vesícula, é a mesma coisa. Eles costumam, então, aparecer quando ocorre o bloqueio, né? Então, aqui a gente tem o fígado, a vesícula, né? E aí as pedras vão crescendo lá dentro. Então, quando ela entope ou quando ocorre a contração da vesícula para a liberação da bile, a gente tem as cólicas, que às vezes confunde muito. Porque às vezes a pessoa acha que é dor nas costas, que é rim, né? Ou então tá com uma dor, mas bem aqui, né, no meio do peito, então pode confundir um pouco. Quando ela já tá num grau mais avançado, a pessoa pode ter febre, pode ficar amarelada também, vômitos, tá? Pode apresentar alteração na tonalidade das fezes, o inchaço, desconforto abdominal. Normalmente as cólicas de vesícula biliar, elas acontecem após a refeição, tá? Então a pessoa come, passada algumas horas, ela começa a sentir esse desconforto. É uma dor que você não tem que fazer, é uma cólica, tá? Bem ruim. Bom, qual que é o tratamento? Então, dependendo do quadro do paciente, o medicamento pouco se resolve, tá? O que faz mesmo é a cirurgia. Então, é a retirada da vesícula, tá? Normalmente se retira a vesícula. Porque uma vez que deu pedra, ela vai dar de novo. Então, o médico aconselha já fazer cirurgia. Bom, outra doença que atinge o sistema, gastrite, a famosa gastrite. Todo mundo já teve gastrite, ou vai ter um dia, ou conhece alguém que tem. Então, gastrite é a inflamação do estômago, tá? E ela normalmente é ocasionada pode ser por uma bactéria muito comum, que é a H. pylori, né, a Helicobacter pylori. Essa bactéria, ela consegue sobreviver ao pH 2, né, ou seja, uma superacidez do estômago, ela consegue sobreviver e a gente pega ela da água, tá? Ela pode durar por pouco tempo, né, ou ela pode se transformar em agulha. A gastrite, se ela for ocasionada pela H. pylori, você vai tomar antibiótico, faz um tratamento e curou, tá? Mas a gastrite, ela pode ter outras causas também, tá? Como, por exemplo, ó, nessa imagem aqui, eu tô vendo, isso aqui é o estômago, tá? É uma imagem de endoscopia. Então, aqui eu tô vendo apenas alguns sinais, mas é um normal. Olha aqui, ela já formou úlceras, feridas, tá vendo? Isso é gastrite. Então, a gastrite, ela pode ser ocasionada pela bactéria, ou ela pode ser ocasionada também pelo uso excessivo de analgésicos, pela idade. Então, quando a pessoa vai ficando mais velha, esse revestimento do estômago também vai ficando mais
mais danificado, o uso de drogas, né, cocaína, drogas em comum também pode, alcoolismo, o estresse, gente, o estresse causa muita gastrite, tá? E também doenças autoimunes também pode causar gastrite. Então, os sintomas: queimação, azia, náuseas, vômitos, perda de apetite, dor abdominal, tá? Falta de apetite, indigestão, tudo isso são sintomas de gastrite. Pode acontecer de ter sangramento, no caso das úlceras nas feridas, elas podem sangrar, e aí a gente vai ter umas fezes escurecidas, enegrecidas, ou pode até ter um vômito com sangue semelhante à borra de café. O tratamento vai depender da causa da doença. Se for a bactéria, vai tomar antibiótico. Se for o estresse, vai controlar o estresse. Se for o uso, o consumo de álcool e de drogas, parar com as drogas. Então, o tratamento vai depender do que está causando a gastrite. Bom, a outra doença que a gente vai ver na aula de hoje é a apendicite. Nós já comentamos dela na aula passada. A apendicite é a inflamação do apêndice, que é essa tripinha aqui, ó. Ela é uma bolsa pequena presa no início do intestino grosso, tá? Uma vez que ela infeccionou, inflamou, cirurgia correndo, porque se ela estourar, ela causa uma sepese, uma infecção generalizada, a pessoa vem a óbito, tá? Porque então, o que causa, né? Calafrios, dor de barriga ou diarreia, febre, perda de apetite, náuseas, tremores e vômitos. E uma dor abdominal muito grande, tá? O tratamento é cirurgia, não tem o que fazer. Então, se retira lá esse órgãozinho e acabou. Vida normal. Bom, a última doença, mas não menos importante, é o refluxo gastroesofágico. Então, é uma doença digestiva em que os ácidos presentes dentro do estômago, eles voltam pelo esôfago por conta de alguma deficiência na válvula aí, né? No esfíncter aí. E aí, a gente vai causar queimação, dor, né? Dor de garganta também pode causar. O refluxo. Quais são os fatores de riscos, né? O que leva a ter um refluxo gastroesofágico? Obesidade, fumo, a hérnia de hiato, asma, diabetes e hábitos alimentares também. E aí, essa imagem que eu já mostrei para vocês, né? Mostrando aqui uma imagem de um exame contrastado de um bebê, porque os bebês, eles têm muito refluxo, tá? É normal na infância, porque ainda o esfíncter não está totalmente fechado. Então, a gente faz muito exame contrastado de esôfago de bebê. Gente, então esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Gratidão, espero que vocês tenham gostado. Bom estudo para vocês e até a próxima!